Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Nesse episódio eu trouxe mais um resumo do livro O Dom Divino do Perdão. Essa é a quarta parte do livro. Após essa parte temos então, vamos ter a última parte desse livro maravilhoso e especial. Você pode acompanhar as outras partes, a parte um, parte 2, parte 3, aqui no canal no YouTube ou se você estiver no Spotify, também está disponível no Spotify. Convido você a acompanhar os outros conteúdos que temos no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série sobre o livro de Mórmon comentado, acompanhando o estudo do Vem Segue-me, para ajudar você no seu estudo pessoal, familiar, em preparação para aulas, enfim, para aprofundar o seu conhecimento. Temos esse conteúdo disponibilizado já no canal. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, e dentro dessa série de resumos de livros, você vai encontrar outros resumos. Temos um resumo do livro Doutrina e Convênios e o Futuro, temos o resumo em audiobook do livro A Expiação Infinita, temos o resumo em audiobook do livro O Poder de Tornar-se, do Elder David Abedner, e agora esse livro aqui, maravilhoso, O Dom Divino do Perdão. Hoje é o penúltimo episódio desse livro, teremos apenas mais um episódio, então vamos concluir o livro O Dom Divino do Perdão. Convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar nosso conteúdo em todas as plataformas e agradeço por você estar aqui comigo. Tenho certeza que essa vai ser uma experiência maravilhosa e que você possa relaxar ouvindo agora essas palavras inspiradoras sobre o dom divino do perdão. Nesse episódio, eu vou contar uma história linda de uma irmã que teve uma experiência muito sagrada e especial com seus avós que já tinham falecido, como que eles se manifestaram a ela após a sua morte, em um momento que ela precisava de muita ajuda e conforto, consolo. E isso é uma história linda, tenho certeza que você vai gostar. E ela está dentro desse episódio que estamos iniciando agora. Capítulo 16. Preparação para servir. 15 anos antes de escrever essas palavras, eu estava me preparando para servir como missionário de tempo integral para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tendo começado minha missão em 24 de outubro de 1970 e depois de meu treinamento do idioma, cheguei a Paris, França, em 29 de dezembro. Desde a época do meu chamado como jovem missionário, mais de 1.300.000 missionários foram chamados e designados para testificar do Salvador Jesus Cristo em todo o mundo, para compartilhar a mensagem de seu evangelho restaurado e para coligar em Israel, em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a mais grandiosa causa sobre a face da terra, o Senhor declarou a John Whitmer, um dos primeiros missionários. E agora, eis que eu te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Embora o mundo tenha mudado drasticamente nos últimos 50 anos, a preparação que você faz para a sua missão é provavelmente muito semelhante à minha, ou que você fez. O Senhor proveu as qualificações para os missionários quando falou: Portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que os sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Assim como muitos outros que se prepararam para servir, eu desejava fortalecer minha fé no Salvador, refinar meu espírito e ser mais cuidadoso com meu comportamento, minha linguagem e meus pensamentos, a fim de que pudesse realmente ser o representante do Senhor. Tornei-me muito mais criterioso a respeito de como usava meu tempo livre e mais sensível na escolha de meus amigos. Lembro-me de ler e estudar o livro de Mórmon com muito mais interesse e de orar mais sinceramente. Conscientemente, eu queria que minha mente e meu coração estivessem dignos diante do Senhor,
ao começarem sua sagrada obra. Assim como todos os demais, eu também precisava trabalhar para ganhar dinheiro suficiente para a minha missão. Meu aniversário de 19 anos, na época a idade requerida para os missionários, os elders, era de 19 anos, aconteceu no início de agosto, mas a minha partida só ocorreu no final de outubro, porque eu precisava trabalhar até o fim da colheita das batatas de Idaho e economizar cada dólar que fosse possível. Mesmo fazendo todos os melhores esforços para se preparar, um missionário raramente se sente plenamente capaz e pronto. Em 2008, falei na conferência geral sobre minha insegurança e preocupação. Citei: quando enfrentava o desafio de uma missão, sentia-me muito incapaz e despreparado. Lembro-me de ter orado: Pai Celestial, como posso servir uma missão se sei tão pouco? Eu acreditava no Salvador e em sua igreja, mas sentia que meu conhecimento espiritual era muito limitado. Enquanto orava, tive esse sentimento: você não sabe tudo, mas sabe o suficiente. Essa confirmação me deu coragem de dar o passo seguinte para entrar no campo missionário. Em toda a sua preparação para essa sagrada responsabilidade de ser um servo de Jesus Cristo, um assunto absolutamente crucial e essencial para um missionário é estar digno e limpo diante do Senhor. O apóstolo Paulo disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam o Evangelho. Em nossa dispensação, o Senhor declarou: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Você estará a serviço do Senhor a cada dia e a cada hora em que estiver desperto. Você necessitará que o Espírito Santo esteja sempre consigo para ser seu guia, seu protetor e para colocar em sua mente as palavras que deve dizer. Você ensinará pessoas a respeito de fortalecer sua fé no Pai Celestial e em seu Filho, Jesus Cristo, ajudando-os a se arrependerem e a se prepararem para o batismo, além de compartilhar o testemunho que você tem de como a expiação do Salvador pode aliviar o fardo do pecado e do pesar na vida delas. Capítulo 17: Arrependimento, anjos e laços familiares. Moroni perguntou: cessaram os milagres? Eis que vos digo não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. E o ofício de seu ministério é chamar os homens ao arrependimento. E Alma acrescentou: oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração. Declararia a todas as almas arrependimento e o plano de redenção. Anjos têm sido parte da obra do Senhor ao longo da história. Em muitos casos, seu propósito tem sido levar a cabo o arrependimento. Ao contar as parábolas da ovelha desgarrada, da moeda de prata perdida e do filho pródigo, Jesus declarou: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em certos casos, os anjos aparecem fisicamente, mas em outros, como disse o autor de Hebreus, alguns são não sabendo, hospedaram anjos. E como ensina Nefe, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. A escritura que escutei o presidente Thomas S. Monson citar com maior frequência falava de anjos. Era a seguinte: e quem vos receber, lá estarei também. Pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Muitas vezes, as pessoas mais interessadas em nosso bem-estar são aquelas que estão ligadas a nós, mas que agora estão do outro lado do véu. Nos últimos anos de sua vinda, antes de sua maravilhosa visão da redenção dos mortos, o presidente Joseph F. Smith falou de nossos laços com aqueles que estão do outro lado do véu. Ele disse: começamos a compreender mais completamente que estamos intimamente relacionados aos nossos familiares, aos nossos antepassados, aos nossos amigos e associados e colegas de trabalho que nos precederam no mundo espiritual. Eles avançaram, nós estamos avançando. Eles são zelosos pelo nosso bem-estar e eles nos amam mais agora do que nunca antes, porque eles veem os perigos que nos assolam, podem compreender melhor do que antes as fraquezas que são capazes de nos desviar a caminhos obscuros e proibidos.
Assim, sua solicitude para conosco, seu amor por nós e seu anseio por nosso bem-estar têm que ser maiores do que aquilo que sentimos por nós mesmos. Em suas próprias palavras, uma jovem mãe que sofria a dor de ter recentemente sabido do adultério de seu marido, relata os sentimentos que teve enquanto aguardava sentada do lado de fora do escritório do líder do sacerdócio, durante o conselho que era realizado para o marido. Ela falou: os sentimentos que tive até a chegada desse dia foram cheios de ansiedade e trauma. Eu achava que sabia como lidar com Jared a nível pessoal, mas não tinha ideia de como encarar a decisão do conselho. Jared é o nome fictício ao marido dessa irmã. Ela continua: minhas orações da semana tiveram como foco poucas coisas além deste momento. Eu sabia muito bem como orar por algo sem a cláusula tua vontade seja feita. Então, em lugar de orar por um resultado específico, minha súplica ao Pai Celestial era que o líder do sacerdócio soubesse qual disciplina da igreja era necessária para permitir que Jared, meu marido, mudasse completamente e orei para ter a capacidade de aceitar o desfecho. Sei que estou longe da perfeição, mas também sinto que tenho procurado escolher o que é correto em minha vida. Tenho amado Jared de todo o meu coração. Tenho procurado fazer tudo o que posso para promover a retidão em minha família. Estudo diário das escrituras, orações, discursos de conferência, noite familiar e etc. Por vários motivos, essas últimas semanas, desde que soube do adultério de Jared, tenho me sentido arrasada pelo fato de que minha obediência não tenha impedido que isso acontecesse com nossa família. Orei para que o Pai Celestial tivesse em consideração a mim e a qualquer coisa boa que ele achasse que eu tinha feito, para que eu soubesse que, mesmo que parecesse que meus esforços na terra não houvessem produzido aquilo que esperava, talvez me dessem alguns créditos nos céus. Jared e eu chegamos na igreja alguns minutos antes das 8 horas da noite. Aguardei no salão sacramental. Minutos mais tarde, o líder do sacerdócio entrou e perguntou-me se eu poderia juntar-me a eles para uma oração de abertura, de joelhos, e então voltar mais tarde para ouvir a decisão do conselho, com Jared. Senti-me tão humilhada ao entrar na sala, não por causa da reação deles, mas porque nunca me imaginara tendo algum motivo para estar em um conselho como esses. Era muito difícil para mim. Quando terminou a oração, saí do escritório do líder do sacerdócio, mas ao retornar ao salão sacramental, senti que deveria apanhar uma cadeira e sentar-me no corredor, a uma pequena distância do escritório do líder. Foi isso que eu fiz. Ao sentar-me, notei que à minha esquerda havia 3 cadeiras dobráveis ali colocadas. As duas mais distantes estavam uma ao lado da outra, a que estava mais próxima de mim estava um tanto separada das duas outras cadeiras, mas as 3 estavam definitivamente ali agrupadas. Ao ler um discurso da Conferência Geral, tive a forte impressão de que eu deveria sublinhar algumas passagens que falavam do milagre do arrependimento e perdão, e reforçavam a ideia de como o esforço adequado, o perdão completo, era possível. Ao ler as palavras finais do discurso, olhei para aquelas 3 cadeiras novamente e de repente soube que minha amada avó e amado avô e minha bisavó estavam ali comigo. Não os vi com os meus olhos, mas sabia que estavam ali. Escrevi no discurso que estava lendo as palavras que me vieram à mente naquele momento, que foi: eles estão aqui para que você saiba que não está só. Comecei a chorar, porque estava tão agradecida em um dos momentos mais difíceis de minha vida. Quando poderia realmente ter me sentido completamente só, o Senhor julgara apropriado que eu não estivesse sozinha.
Tive a impressão de que minha bisavó estava na cadeira mais próxima a mim e que minha avó e meu avô, nessa ordem, estavam sentados nas duas cadeiras que estavam próximas uma da outra. Tentei imaginar por que minha bisavó teria estado lá, uma vez que eu tinha apenas poucas memórias dela e quando eu era uma menininha. Mais tarde, minha mãe falou-me das decepções do casamento de minha bisavó. Anos antes que ela se filiasse à igreja, seu marido tinha sido infiel a ela e havia deixado ela por outra mulher. Essa digna mulher tinha sido arrasada pela infidelidade dele. Senti que deveria fechar meus olhos. Eu não os vi, mas em meus pensamentos eu disse à minha avó e ao meu avô quanto os amava e agradeci por tudo que eles sempre haviam feito por mim. Eu esperava que eles estivessem orgulhosos de mim, a despeito dos terríveis acontecimentos que tinham ocorrido. Tive o sentimento de que eles estavam orgulhosos de mim. Comecei a ler hinos e versículos do Novo Testamento. Eu dizia mentalmente as palavras de um hino e então olhava para as cadeiras. O sentimento de que eles estavam lá era tão real para mim que era quase chocante olhar para as cadeiras e não poder vê-los. A escritura que vinha repetidas vezes à minha mente era 2 Nef 32:3, que diz: Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Certa vez, em uma noite familiar, minha avó disse que esse era um de seus versículos favoritos no livro de Mórmon e que ela esperava que todos memorizássemos aquelas passagens. Fiz isso. Não conseguia tirar essa escritura de meus pensamentos. Cheguei à conclusão de que, assim como diz na escritura, nessa noite, minha avó e meu avô falaram-me por meio das palavras de Cristo, como encontradas nas Escrituras, nas palavras de seus profetas e nos hinos. Chegou então o momento que eu tanto temia. O líder do sacerdócio nos convidou a entrar na sala. Ambos entramos e nos sentamos. Foi muito interessante porque não senti nada da ansiedade e do temor que eu havia associado a este momento. Em vez disso, estava totalmente calma e sabia que, a despeito do que acontecesse, seria o correto. Senti o amor e a preocupação dos líderes do sacerdócio pelo Jared e por mim. O líder do sacerdócio informou-nos da decisão do conselho. Surpreendentemente, não chorei. Estava tão cheia de gratidão ao Senhor e tão serena a respeito do que estava acontecendo que não me senti emocionada. Nunca imaginaria que um conselho da igreja pudesse ser uma experiência edificante, mas essa foi uma das experiências espirituais mais poderosas de minha vida. Senti tão fortemente o amor de Deus por mim, por Jared e por nossa família. Estou otimista de que Jared nunca se esquecerá do quanto ele deve ao Senhor por tais bênçãos e que agirá corretamente daqui em diante. Capítulo 18. Honestidade inflexível. O mundo empreendeu uma descida vertiginosa na escorregadia montanha-russa da desonestidade. Ao mesmo tempo em que a comparação de nossa honestidade com a de outros pode dar-nos uma nota muito alta, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e como seus discípulos, temos um padrão divino de honestidade. Deus, nosso Pai, e seu Filho Jesus Cristo são seres de absoluta, perfeita e completa honestidade e verdade. Nosso destino é tornar-nos como eles. Não chegaremos à perfeição total nesta vida, mas podemos procurar sermos perfeitamente honestos e verdadeiros como nosso Pai e seu Filho. A honestidade descreve o caráter de Deus e, portanto, está no coração de nosso crescimento espiritual e de nossos dons espirituais. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Espírito da verdade. Digo-vos a verdade. Por outro lado, Satanás é descrito como o pai de todas as mentiras.
E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens, e levá-los cativos, segundo a sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Jesus disse: o diabo não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso. O Salvador repreendeu constantemente aqueles que professavam uma coisa publicamente, mas viviam de maneira diferente em seu coração. Ele elogiava aqueles que viviam sem falsidade. Você pode ver a contrastante diferença? De um lado existe verdade, luz, honestidade e integridade. Do outro lado há mentira, enganação, hipocrisia e escuridão. O Senhor mostra uma clara distinção. O mundo nos diz que a verdade e a honestidade são de difícil definição. O mundo encontra humor na mentira informal e rapidamente desculpa a conhecida trapaça inocente. Não existe inocência na trapaça. A diferença entre o certo e o errado é ofuscada e as consequências da desonestidade são minimizadas. Não importa o formato ou o grau, a trapaça e a desonestidade não são inocentes, mas são maldosas e erradas. Para aqueles que querem se achegar ao Salvador, a honestidade e a integridade tornam-se cada vez mais importantes. Não existe arrependimento e perdão verdadeiros sem a completa honestidade. Em nosso desejo de nos arrependermos, a honestidade se torna absolutamente importante. Em primeiro lugar, temos que ser honestos com o nosso Pai Celestial e conosco mesmos. A desonestidade e a falsidade são a base e a raiz de quase todos os pecados. Às vezes, quando alguém começa a se arrepender, ele ou ela começa por revelar apenas parte de algo bem maior. Às vezes, nos enganamos a nós mesmos, pensando que não é necessário revelar o quadro completo, ou que parte do que aconteceu foi culpa de alguém mais. Boas pessoas podem se enganar a si mesmos e ser enganadas por outros. Qualquer tipo de fraude retarda o processo do arrependimento. E chegamos ao final de mais um episódio aqui sobre resumos de livros. Encerramos a quarta parte desse livro, O Dom Divino do Perdão. Teremos mais uma parte, então vamos concluir. Muito obrigado por você ter me acompanhado daqui. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha sentido o desejo de ser uma pessoa melhor. Sempre que eu leio esse livro, eu me sinto com vontade de ser uma pessoa melhor, sinto o quanto eu posso melhorar e ser o melhor. Na verdade, nós devemos sempre buscar o nosso melhor. E o meu melhor é diferente do seu melhor, é diferente do melhor de outra pessoa. Devemos sempre estar buscando o nosso melhor. Cada um de nós sabe qual que é o nosso melhor. Então, que você possamos buscar. Convido você a acompanhar os outros conteúdos aqui no canal sobre o livro de Mórmon comentado, a vida e ministério dos profetas e outros conteúdos que já estão disponibilizados aqui no canal, O Caminho do Discipulado. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.